Olá! Hoje a gente vai explorar um universo fascinante que está literalmente na nossa frente o tempo todo: a ciência da cor. Vamos usar aqui vários estudos científicos para tentar entender melhor como a nossa percepção, a psicologia e até o ambiente, moldam essa experiência com as cores. E para começar, tem algo que sempre me deixa pensando. A cor não está no objeto, certo? Ela é, na verdade, criada no nosso cérebro. A gente capta a luz com a retina, com umas células chamadas cones, tem as sensíveis ao azul, que são as ondas curtas, ao verde, ondas médias, e ao vermelho, as longas. Tá, mas como é que o cérebro pega só esses três sinais e transforma naquele monte de cores que a gente enxerga? Então, é aí que a mágica acontece com um processo cerebral super engenhoso. Ele é chamado de processamento oponente. Em vez de só registrar, isso é azul, isso é verde, isso é vermelho, o sistema visual, na verdade, compara esses sinais. Ele cria tipo uns canais opostos. Um compara vermelho com verde, outro compara azul com amarelo, e ainda tem um terceiro que lida com claro versus escuro, o brilho, basicamente. Essa comparação constante, sabe, que nos dá toda a riqueza de tons e matizes que a gente percebe. Ah, então é por isso que a gente não consegue nem imaginar um verde avermelhado, ou sei lá, um azul amarelado. Porque eles são processados como opostos, no mesmo canal, é isso? Coisa chamada constância de cor. Ele ajuda o cérebro a, digamos, ajustar a nossa percepção para que, sei lá, uma maçã continue parecendo vermelha, mesmo que esteja sob a luz forte do sol ou na sombra. Entendi. Mesmo que a luz que chega de fato no nosso olho seja bem diferente, entende? O cérebro meio que compensa a iluminação do ambiente. Nossa, faz sentido. E falando em iluminação diferente, a nossa visão de cores muda muito entre o dia e a noite, né? De dia tudo é tão vivo, mas quando escurece... Muda completamente. Durante o dia, com bastante luz, os nossos cones estão lá, a todo vapor, captando as cores. Mas quando a luz diminui muito, tipo à noite, entram em cena outras células, os bastonetes. Eles são ótimos para detectar movimento, formas com pouca luz, mas eles não distinguem cores. Por isso que o mundo noturno parece mais em tons de cinza pra gente. E as luzes artificiais também dão uma distorcida, imagino. Sim, também atrapalham um pouco, porque raramente elas têm o espectro completo da luz solar, né? Elas podem realçar uns tons e apagar outros. Puxa, se a nossa visão já varia tanto assim só com a luz, fico pensando em outros animais. Deve ser muito diferente a forma como eles enxergam o mundo, né? Ah, bastante. A maioria dos mamíferos, tipo cães e gatos, tem o que a gente chama de visão dicromática. Eles só têm dois tipos de cones. Então o mundo para eles é mais em tons de azul e amarelo. Eles não têm essa distinção tão clara entre verde e vermelho como a gente tem. Nossa, por outro lado, olha que interessante. Muitas aves são tetracromáticas. Tetra, 4. Isso, 4 tipos de cones. Elas têm um quarto tipo que capta luz ultravioleta, que é totalmente invisível para nós. Isso abre um universo de cores que a gente nem consegue imaginar. E é super útil para elas para achar comida, para identificar parceiros. Que incrível. E não só aves, insetos como as abelhas também usam o UV. Elas veem padrões nas flores invisíveis para a gente que funcionam como setas, guiando para o néctar. Um mundo UV paralelo. Que loucura. Bom, falando em diferenças de visão, mas agora dentro da nossa espécie, tem o daltonismo, né? A deficiência na visão de cores. Como é que isso funciona exatamente? Isso. O daltonismo, ou a deficiência na visão de cores, afeta mais homens do que mulheres. Cerca de 8% dos homens com ascendência norte-europeia contra 0,5% das mulheres. Geralmente é uma condição genética ligada ao cromossomo X. E o tipo mais comum causa dificuldade em distinguir entre o vermelho e o verde. Imagino que deve impactar bastante o dia a dia. Sim, pode impactar. Mas a boa notícia é que hoje existem tecnologias para ajudar. Tem lentes especiais, aplicativos de celular que ajudam a identificar e diferenciar melhor as cores. A tecnologia está dando uma força nisso. Que bom. E olha, além dessa questão da percepção, as fontes que a gente viu mencionam que as cores podem até disparar respostas físicas no nosso corpo. Isso é sério? Uma cor pode me deixar mais calma ou, sei lá, mais agitada?
É sério, sim. É bem documentado, na verdade. A luz azul, por exemplo, ela pode suprimir a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, e aumentar o nosso estado de alerta. Ah, por isso que falam tanto do efeito das telas antes de dormir. Exatamente. É por causa dessa luz azul. Já o vermelho, ele pode aumentar a frequência cardíaca, dar uma sensação de energia, mas dependendo do contexto, também pode gerar um certo estresse. E as cores frias? Azul, verde... Essas geralmente têm um efeito mais calmante. Podem até ajudar a baixar a pressão arterial, a frequência cardíaca. É por isso que a gente vê essas cores sendo usadas de forma bem pensada em ambientes como hospitais ou escolas, tentando influenciar o humor, o comportamento das pessoas de forma positiva. Faz todo sentido. E claro, se influencia o humor e comportamento, o marketing não ia ficar de fora, né? É verdade mesmo que a cor é um fator tão importante assim na nossa primeira impressão de um produto? Tipo, decisivo? Olha, os estudos sugerem que sim, pode ser muito decisivo. Algo em torno de 90% daquele julgamento inicial rápido que a gente faz sobre um produto pode ser baseado só na cor. É muita coisa. Nossa, 90%? Pois é. Pensa no vermelho e no amarelo. São clássicos para chamar a atenção, criar aquela sensação de urgência ou estimular o apetite. Não é à toa que tantas redes de fast food usam essas cores. Verdade. O azul, por outro lado, transmite mais confiança e estabilidade. Por isso é tão comum em bancos, empresas de tecnologia. E o preto dourado? Luxo, né? Exato, preto, dourado, prateado. Remetem à sofisticação, luxo. As cores funcionam como atalhos na nossa comunicação, na tomada de decisão. E muitas vezes a gente nem percebe, é algo bem inconsciente. Então, fazendo um resumo aqui da nossa exploração, a cor é muito mais do que só um detalhe visual, né? Não é só estética. Ela mexe com a nossa biologia, com a nossa psicologia, influencia as nossas decisões, até a forma como a gente aprende. É uma conexão fascinante entre luz, cérebro e cultura também, eu diria. A gente interage com o mundo, como somos afetados por ele. E, ao mesmo tempo, é fundamental a gente lembrar que a experiência da cor não é igual para todo mundo. As variações culturais, as preferências pessoais, condições como o daltonismo, tudo isso mostra que não existe uma única forma certa de ver ou sentir as cores. Cada pessoa tem a sua relação única e válida com esse espectro. Verdade. E isso deixa a gente com uma pergunta interessante, talvez, para quem está ouvindo. Sabendo desse poder todo que as cores têm sobre a gente, muitas vezes no subconsciente afetando o humor, foco, bem-estar, como será que a gente poderia usar as cores de forma mais intencional nos nossos ambientes do dia a dia? Em casa, no trabalho? Será que uma curadoria das cores ao nosso redor poderia de fato melhorar nossa qualidade de vida ou até nossa produtividade? Fica aí a reflexão.